Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo enfrentou em casa o Flamengo aqui no Morumbi, né? Uma noite fria com muita torcida. O São Paulo enfrentou um time que era um dos poucos que ainda brigava pelo título, campeonato que já está praticamente decidido em favor do Palmeiras, do rival, né? O São Paulo veio com muitos desfalques, muitos problemas e enfrentou um Flamengo que estava em ascendência. O Flamengo estava subindo de produção com a chegada do Dorival Júnior. O Flamengo teve uma estremecida no campeonato, perdeu a oportunidade de brigar efetivamente pelo título, mas a chegada do Dorival mudou um pouco o quadro, conseguiu alguns bons resultados, essa chacoalhada fez bem, e o São Paulo, justamente nesse período em que enfrenta jogos muito difíceis, foi o Flamengo hoje, depois pega o Corinthians fora de casa com tabu, depois pega Grêmio, depois pega Cruzeiro, tudo aqui no Morumbi. O São Paulo está numa fase muito ruim, muito por conta dos desfalques. Hoje eram muitos desfalques, São Paulo quase não tinha um time para colocar, e uma coisa que a gente falou aqui mais de uma vez, o São Paulo errou na montagem do elenco. O Aguirre está tentando, procura soluções, acabou encontrando algumas muito boas, como é o caso do Lisieiro, como é o caso do Luan. E no jogo, o São Paulo até tentou se impor. Começou o jogo com um gol num cruzamento de Carneiro, um cruzamento meio esquisito ali do Carneiro, que jogava bem até cansar, né? O Carneiro, para quem não se lembra, está voltando de contusão. O Carneiro cruzou, o Lisieiro meio que desviou a bola e o Diego Souza completou para fazer 1-0. O que parecia que ia ser um jogo muito bom, o Morumbi explodiu, muitos torcedores no estádio, não durou nem sequer um minuto. A defesa do São Paulo falhou e ali num cruzamento o Flamengo acabou empatando o jogo. Coisa de um minuto, né? Então o São Paulo, que comemorava, ficou aquela situação. O São Paulo continuou procurando, né, seus espaços. O Aguirre ficou tentando procurar peças e fez uma troca muito ousada, colocando o Elinho. E aí eu faço uma meia-culpa. Mas a gente tem que analisar com muita calma. O Elinho entrou muito bem. O primeiro chute dele como profissional foi simplesmente um golaço. Um corte, um chute, bola no ângulo, explodiu o Morumbi. E assim, imagina um menino que jogou no Sertãozinho com chuteira rasgada, que chegou a chutar a bola assim, com os dedos do pé saindo para fora. Hoje no Morumbi, tendo a galera gritando o nome dele. Deve ter sido algo incrível. A gente não conseguiu falar com ele na zona mista porque ele não quis falar. Ele praticamente passou pela zona mista sem falar com ninguém, mas o Elinho fez um golaço. O grande problema é que a defesa do São Paulo mais uma vez falhou. Mais uma vez uma confusão, uma bobagem. Time do São Paulo muito desorganizado. Sidão também muito ruim, apesar de ter feito 3 boas intervenções, falhou mais do que o dobro. E aí, num cruzamento pela esquerda, né, do ataque, a bola chega a desviar, né, e a bola estava meio em cima do Sidão. Muita gente vai falar que foi falha do Sidão, né? No primeiro gol o cabeceio foi meio em cima dele. Então tem gente que vai questionar o que eu falo. Era a bola defensável no primeiro gol, mas não foi uma falha clamorosa. Ele falhou clamorosamente logo em seguida, tentando sair com o pé. No segundo gol, a bola desvia em cima dele. Podia até ser defensável, mas o desvio acaba isentando um pouco. O que não pode é o Bruno Pérez, que infelizmente marca muito mal. E aí a gente tem que falar das substituições do Aguirre, porque tudo que acontece é assim, se o resultado é bom, o técnico é um gênio, os jogadores são ótimos, todo mundo é guerreiro. Se o resultado não acontece, aí todo mundo é pipoqueiro, o técnico é uma desgraça, retranqueiro, medroso. Gente, o Flamengo estava jogando muito pelas pontas. O São Paulo tem o Reinaldo, que não marca bem, hoje não fez uma boa partida, principalmente defensivamente falando, e o Bruno Pérez também não. Tanto é que o Aguirre começou acertadamente usando uma linha de 3 zagueiros, né? Coisa que ele não tinha feito até o momento, e funcionou. Até que a defesa falhou em lances individuais. Para piorar a situação, o Aguirre, ele tinha feito um esquema quando ele colocou o Elinho, quando ele colocou o time para frente, tudo indicava que no segundo tempo, com o resultado favorável, ele poderia ter sacado em algum momento o Diego Souza para colocar o Nenê. Mas, para nossa infelicidade, o Luan, um dos destaques do time, acabou se machucando e obrigou que o técnico colocasse o Araruna. Então aí o São Paulo perdeu muito. O Flamengo acabou empatando o jogo. O Flamengo teve muitas oportunidades, porque tem mais elenco, tem mais time, teve muitas oportunidades para virar a partida, teve oportunidades de ganhar o jogo. Então assim, foi um jogo aberto que me surpreendeu. Por quê?
porque o São Paulo estava desfalcado, está em má fase, está assim com problemas, né? Não tem laterais, não tem goleiro, não tem um meia, porque o Nenê assim está sentindo a perna, faz muito tempo que ele não vem jogando bem e por isso hoje não jogou. Está com um centroavante que não é confiável, apesar de ter feito gol hoje. Então assim, o São Paulo tem muitos problemas e eu esperava que o jogo fosse mais favorável para o Flamengo, mas ainda assim o São Paulo teve duas oportunidades, brigou, é um time que vai brigar até o fim pelo G4, essa é a realidade do time e vai ter que brigar muito. A expectativa é que no jogo contra o rival, contra o Corinthians fora de casa, o Everton retorne e dê um pouco mais de mobilidade para o time. O que a gente conseguiu constatar? O Carneiro, que voltou de uma contusão muito grave, ainda não tem pernas para jogar a partida toda, ainda mais nesse esquema de voltar para buscar a bola. Então o Aguirre teve que sacar porque o jogador cansou. O Elinho, que fez um golaço, e aí de novo eu vou fazer aquele meia-culpa, né, que eu sempre falo, olha, tem que ter cuidado para lançar a molecada. Muita gente se empolgou, muita gente me cobrou, e com razão, porque eu falei, olha gente, eu acredito no trabalho dessa diretoria, eu acredito que o Jardine esteja ali ajudando o Aguirre a falar quem tá pronto ou quem não tá. Eu acredito no trabalho do Raí, ainda que na minha opinião, o Raí foi o cara que mais errou na montagem de um time e não de um elenco. São Paulo era um time que brigava pelo título até machucarem algumas peças e a gente não ter jogadores para substituir. O Elinho, que fez o gol e depois sumiu, né? O que acontece? Teve 3 bolas que ele foi sair na defesa, que ele perdeu a bola e o Flamengo quase fez o gol. E dessas 3 bolas, 2 foi porque é um jogador muito franzino ainda, ele perdeu no jogo de corpo. Então quando a gente fala, não é assim, não estou condenando, o Elinho, um excelente jogador, promissor, fez um golaço, gol de craque, mostra que tem muito futuro e tem que entrar mais vezes. Então eu faço minha culpa no sentido que ninguém aqui é dono da verdade e quando eu erro eu falo. Eu não achei que o Elinho estivesse pronto, eu achei que ele ia render muito menos do que rendeu hoje. Fez um golaço. Mas analisando o restante da partida dele, não sei se faltou perna, não sei se foi toda a agitação de ter feito gol, toda essa carga de emoção, não sei se foi a falta de corpo ou mesmo a falta de noção tática porque ainda é um garoto. Mas ele sumiu depois do gol e fez falta. Então a realidade é, o São Paulo brigou de modo desigual contra um time que tem um elenco muito melhor e que até o jogo de hoje brigava pelo título. Esse empate praticamente dá o título para o rival, para o Palmeiras, que abre agora 6 pontos e tem apenas 6 jogos para acabar o campeonato. Muito difícil tirar uma distância dessas, mas o Flamengo continua acreditando no título e o São Paulo continua brigando fortemente pelo G4. Era uma oportunidade de vitória, a torcida sairá daqui, saiu na verdade, decepcionada, porque o São Paulo esteve 2 vezes à frente do placar. Então assim, tem muita briga ainda e vamos ver como a gente vai conseguir se comportar nessa verdadeira aí sequência da morte, né? Com o Corinthians, com o Grêmio, que agora já não está mais disputando mais nada, com o Cruzeiro, são todos times muito difíceis e desses 3 jogos, apenas um em casa, não, apenas 2 em casa, apenas 2. Os 2 são em casa, mas o que é fora a gente tem o tabu, que é o próximo jogo. Então a gente tem que ir pra cima do próximo jogo, a gente precisa da vitória e é isso. A gente conseguiu falar na zona mista com o Reinaldo, com o Edmar, gente, e assim, é um sentimento de muita frustração, porque o São Paulo jogou mais do que eu esperava. São Paulo tinha condições de vencer o jogo e faltou muito pouco. Infelizmente, o que a gente pode falar, o Sidão não é goleiro pro São Paulo, como eu já falei, apesar de 3 intervenções boas, tomou gols que são questionáveis e falhou em lances que não saíram o gol. Então, não tem condição mesmo. Não vejo também o Jean como esse goleiro promissor. Para mim, o São Paulo tem que ir pro mercado no ano que vem para corrigir isso. E teremos que contratar laterais, teremos que contratar mais um meia, teremos que contratar outro centroavante para que o time tenha verdadeiramente um elenco, já que deve disputar mais do que um campeonato. Tá bom? Então acompanhei o que a gente pegou na zona mista. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo. Reinaldo, ao fim da partida, boa parte da torcida dos 32 mil São Paulinos que estavam aqui vaiou a equipe. E a gente viu que se tecnicamente o São Paulo não foi uma maravilha, lutou o tempo inteiro. Como é que vocês receberam as vaias? O torcedor está no direito dele, porque nenhum torcedor, nem nós jogadores quer empatar em casa, né? E ainda mais do como foi a partida, a gente saindo na frente 2 vezes e cedendo um empate. Mas o torcedor está na razão dele, porque está chateado, porque teve jogo que contra a equipe que está lá embaixo e jogo que a gente deixou a desejar aqui no Morumbi. Quando vem um empate assim é frustrante, não só para os torcedores, mas também para a gente.
Mas é trabalhar, é continuar nessa pegada, porque, como você falou, a dedicação, o empenho não está faltando. E a gente conseguiu ficar na frente do placar 2 vezes, infelizmente não deu a gente conquistar o resultado positivo, mas é trabalhar para a próxima partida. Reinaldo, sempre quando o time cai assim de produção, acaba caindo muito na conta do técnico. O que você pode falar do trabalho do Aguirre? Está sendo um trabalho maravilhoso. O seu Aguirre aqui chegou numa época que estava numa turbulência. A gente vinha que um jogo não encaixava e eu tenho certeza que ele pegou a equipe e deixou a equipe na primeira colocação. Então o trabalho está sendo bem feito. Eu tenho certeza que o professor Aguirre, todo mundo está contente com o trabalho. Infelizmente no segundo turno não conseguimos fazer a mesma coisa do primeiro, mas estamos batalhando até o fim dos últimos jogos. Aí a gente tem que estar batalhando para a gente terminar na melhor posição possível. O primeiro gol, principalmente, chamou bastante atenção, que tinham 4 zagueiros do São Paulo dentro da área, praticamente, né, incluindo você, e o Uribe conseguiu cabecear praticamente sozinho no meio de uma multidão de jogadores do São Paulo. E no segundo gol, a bola também passou pela área inteira, foi encontrar o Rodinei lá do outro lado da área, né, estava bem longe ele, inclusive. Você acha que foi uma falha defensiva aí do São Paulo, foi uma falha na marcação, no posicionamento? Qual foi a falha da zaga nessas jogadas? Não, acho que foi um lance rápido, acho que, se eu não me engano, foi uma falta que o René cobrou rápido e bateu, cruzou rápido, então ele pegou a gente um pouco desatento. E no segundo gol eles entraram com muita gente na área, então trouxe dificuldade para nós. Se eu não me engano, tinha o Uribe, o Vitinho, o Diego, o Giovanni e o Rodinei. Então eles apostaram, eles pisaram com 5 jogadores na área e foram fazer o gol. A gente tentou defender ali no máximo que deu, mas infelizmente saímos com empate. Edmar, o quanto a contusão do Luan atrapalhou o esquema do Aguirre e o que espera agora do São Paulo nessa briga para ficar entre os 4? Não, o Luan teve um problema no tornozelo e realmente teve que ser substituído. É um jogador que dá muita força ao nosso time, né, e estava conseguindo também ter boa saída de bola pelos pés dele. Mas o que o São Paulo busca no segundo turno é as primeiras colocações e vamos lutar com unhas e dentes para garantir isso. E Edmar, da onde que tirar essa força aí, depois de alguma série de resultados negativos? Da onde tirar essa força para se manter em cima da tabela? Nós empatamos agora. O último jogo nós vencemos contra o Vitória, então nós sabemos que o campeonato é muito difícil, temos que trabalhar, faltando aí 6 jogos, nós temos que trabalhar ainda mais forte para garantir as primeiras colocações do campeonato e buscar força de onde não tem. A gente sabe que é um campeonato muito difícil e sabemos que tem que melhorar e somente através de treinamento, através de dedicação que a gente vai fazer isso.